Paz do Senhor Jesus, eu sou a Juliana Ferreira e hoje eu vim trazer uma reflexão sobre o livro de Eclesiastes 3, versículo 1. E essa reflexão vai servir para você como um devocional e você vai enxergar as tuas metas e o propósito que Deus tem para sua vida de uma maneira diferente. Vem comigo. Primeiramente eu quero trazer a menção desse versículo. Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Sabemos que no livro de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 8, vai falar sobre tempo. E vamos estar aqui vendo que o tempo, ele foi determinado para Deus. E abaixo do céu, temos um tempo de sorrir, mas também temos um tempo de chorar. Temos um tempo de plantar, mas também temos um tempo de colheita. E todos passarão por esses tempos, porque esses tempos são determinados por Deus para a vida de todos nós. Quantos aqui fizeram milhares de programações, de metas, objetivos que tinham para ser concluídos e alcançados no ano de 2013 e ainda não conseguiram concluí-los? Eu tinha muitas metas, planos e objetivos para o ano de 2023 e não consegui concluir todas. Na Bíblia também vai falar que o homem tem um coração com um monte de propósitos, né? Mas de Deus vem a última palavra e o propósito maior que pode mudar a vida. E o que acontece com o ser humano nos dias atuais, em pleno século XXI, onde tudo é tão moderno, tão tecnológico, que em um clique você consegue fazer tudo? É querer tudo na pressa. Hoje, a nossa geração é uma geração que não sabe esperar. Nós lemos na Bíblia que é um tempo determinado para tudo, mas eu quero tudo para ontem. Eu falo que o ser humano do século XXI é literalmente um ser humano miojo, né? Porque a gente pede algo para Deus, a gente gostaria que Ele resolvesse tudo em 3 minutos. Seria tão bom, seria tão fácil. Literalmente a gente quer tudo para ontem. E aí quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, porque a gente botou expectativas demais em um certo tempo, a qual Deus não falou que Ele faria, mas que eu botei a expectativa, que eu idealizei que seria naquele momento, eu acabo murmurando, eu acabo questionando, eu acabo me lamentando, reclamando, porque eu queria no meu tempo. Mas quando eu vivo para Cristo, há um tempo determinado para tudo. E um exemplo muito legal que eu quero dar para você hoje é o exemplo da bênção que vira maldição. Quando eu não estou preparado para viver uma grande obra, não estou desenvolvido para poder administrá-la, e eu recebo a bênção antes do prazo, por imaturidade ou falta de desenvolvimento pessoal para administrar aquilo, a bênção vira maldição. Quantas pessoas ganharam na loteria milhares de reais e infelizmente hoje se encontram em uma situação de extrema pobreza novamente? Eu vi numa matéria que tinha um rapaz que ele pagava vários quartos de hotéis luxuosos e não ia. Nem vivenciou, mas pagava. Sabe por quê? Pra mostrar pra todo mundo que ele tinha dinheiro, que ele podia pagar por aquilo. E o ego inflamado arrebenta as nossas vidas. Um pobre, quando ele tem um semblante de rico, gasta mais do que pode, sabe que não tem aquele dinheiro, mas eu quero ser rico e não sabe esperar o tempo, né? O tempo onde ele vai ali se desenvolver em determinada função profissional, seguir aquele cargo, ser, né, passar pelos patamares necessários para poder vivenciar algo grande e assim acumular muitas riquezas terrenas. Quando a pessoa ela pula essa fase de desenvolvimento para alcançar a abundância, ela acaba gastando mais do que tem, se vendo numa situação endividada, e ela entra numa vida de desespero. O Serasa liga lá, né, pra ela toda hora. Às vezes tá devendo até mesmo para outras pessoas, porque eu tiro de alguém para poder pagar uma dívida, tiro de outra pessoa para poder pagar a dívida daquela outra pessoa que eu peguei primeiro, e aí vira uma bola de neve terrível, e a pessoa acaba depois se vendo um enorme furacão, né? Aonde
todo tempo ela só vê conflitos. E isso não é culpa de Deus, foi culpa das próprias. E nesse tempo, agora onde eu vou dar um exemplo, é o tempo que eu chamo de tempo da fruta. Que a bênção vira maldição em 2 critérios. Antes do tempo e quando ela passa do tempo. E eu vou usar a fruta como exemplo. Finja que isso aqui é uma fruta. Certo? Temos o lado azul da fruta, que é onde ela não está madura. E temos o lado roxo, onde ela está pronta para consumo. E essa outra parte é o lado estragado. Então, para que vocês compreendam, certo? E até que vocês podem dar esse exemplo para criança. Quando eu quero comer uma fruta, mas não está no tempo próprio para a colheita, e eu arranco ela da árvore, ela não está madura, ela não está boa, o gosto dela não estará agradável, ela não estará na sua melhor forma para ser consumida. Mas mesmo assim eu quero comer aquela fruta, então eu pego a bendita da laranja, da manga, e na hora, até mesmo da maçã, na hora que eu mordo, a minha boca fica seca, um gosto amargo, não fica apreciável aos meus lábios. Porque ela não está pronta para o consumo, ela não está no tempo certo do consumo. E o que acontece? Há desperdício. Eu não vou querer aquilo, porque não está com gosto bom. E eu faço o que? Descarto. Agora, se eu esperasse o tempo certo, eu arrancaria ela da árvore, ela estaria madurinha, pronta para mim comer. A frutose estaria na quantidade específica. Cada mordida seria uma mordida de apreciação. Ela seria uma fruta consumida por completo. Agora, visualizando de outra forma, quando passa o tempo da fruta, mas eu quero aquela fruta de qualquer jeito, ela vai estar com o seu aspecto estragado. Dentro dela já vai ter fungos e bactérias que podem fazer mal para a minha saúde. Pode até mesmo ter bastante insetos e um cheiro ruim. Ou seja, passou do tempo, a fruta apodreceu, não está mais boa para consumo. E o que vai acontecer com essa fruta? A mesma coisa que aconteceu com a primeira, eu vou descartá-la. Uns poderiam usar a sabedoria e manter guardado, mas talvez por conta da abertura que foi feita na primeira fase, ali eu daria brecha para insetos pousarem, dar larvas de moscas e até mesmo para que aquela fruta estragasse e tivesse um cheiro horroroso. Então assim, antes do tempo não funciona, passou do tempo não funciona, mas ela estando madura, estando boa, está apta para comer. Então é esse exemplo que eu quero dar para vocês. Há um tempo para tudo. Então Deus não vai te dar a tua bênção antes do tempo, porque de bênção seria uma maldição, e Ele nunca atrasa para te fazer viver algo novo, para te fazer viver algo extraordinário. Ele te dá no momento certo, para que seja apreciado, para que seja agradecido, para que seja algo bom. E na Bíblia vamos ver isso claramente, que há um tempo determinado para tudo abaixo dos céus. O tempo de Deus não é o meu tempo. O jeito de Deus trabalhar não é o meu jeito. Eu quero que tudo seja raso, seja plano. Só que a vida ela é feita de altos e baixos, e cada obstáculo te serve para motivar, desenvolver, te dar mais impulso para a nova fase. E uma coisa importante que temos que aprender é que Deus, Ele jamais permitirá que você viva uma nova fase enquanto houver pendências para serem tratadas e solucionadas no agora. Porque se eu levo uma pendência para uma nova fase, aquilo vai me gerar novos conflitos. Eu estou levando brechas comigo. No início do vídeo eu falei pra você que nesse vídeo você iria entender que viver de metas é diferente de viver propósito. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Quando eu sei que há um tempo determinado para tudo, quando eu vivo uma meta, quando eu tenho uma meta estabelecida, eu tenho o meu próprio tempo. Então eu me limito àquilo. Eu preciso fazer tudo isso nesse determinado período, nesse determinado tempo, para viver aquilo que eu quero. Eu crio uma expectativa num determinado tempo. Quando eu vivo de propósito, eu posso sair da caixinha. Então eu não vivo regrado aquilo ali. Eu vivo aquilo que Deus tem pra mim. Então eu me entrego por completo às emoções, me entrego mediante ao propósito. E assim eu vivo além do que eu sonhei, do que eu imaginei, do que eu esperava. Então entenda, tem um tempo
e ele tá alinhado no propósito.